Boa noite você que está nos ouvindo aí pelo Facebook. Logo, logo já vamos estar iniciando o nosso culto. Bianca, boa noite. Deus abençoe você. Fique aí ligado que nós vamos já entrar com a irmã Joyce e vamos estar cultuando ao Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente da Rádio IBGV, né, e também pelo Facebook da nossa igreja, Batista Grande Vitória. Eu dou boa noite à equipe de mídia que está aqui, a nossa líder da MCA, irmã Terezinha, para nos dar esse apoio, irmã Joélia, irmão Jones. E vamos estar trazendo a palavra do Senhor hoje, para você que está nos assistindo. Boa noite, que o Senhor possa estar conosco nesse momento. E nós vamos orar agora para que não seja eu que venha trazer essa palavra, mas que seja o Senhor. Eu peço que você que está aí do outro lado, nos assistindo também, feche seus olhos e vamos clamar ao nosso Deus por uma palavra hoje que venha falar ao meu coração, né, em primeiro lugar, e ao coração de vocês que estão aí do outro lado, que seja uma palavra de esperança, nesse momento tão difícil que o país todo, que o mundo todo está vivendo. Então vamos lá, fechar nossos olhos e orar ao nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um dia, por essa noite que está, Senhor, começando, que o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria, discernimento, para trazer a Tua palavra diante desse meio de comunicação. Senhor, nós estamos aqui, Deus, para falar de Ti, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o único digno de honra e de glória. Nós te agradecemos pela honra de poder estar, Senhor, aqui, diante desse meio de comunicação, para levar a Tua palavra, Senhor. Que ela venha de encontro, Senhor, ao coração de todos os que estão nos assistindo nesse momento, Pai. A Tua palavra diz que onde está 2 ou 3 reunidos, lá o Senhor está. E nós estamos numa equipe, Senhor, aqui de pessoas trabalhando por trás, Senhor Jesus, dessas câmeras, para levar a Tua palavra, Senhor. Porque no momento, Deus, é assim que todas as igrejas, Senhor, não estão se reunindo com o Teu povo dentro do templo, mas não deixando de pregar a Tua palavra. E é por isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, você que está nos assistindo, eu peço que você
possa abrir a sua Bíblia, ou no seu celular, ou sua Bíblia mesmo que você tem em casa, lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 16. Mas primeiramente nós vamos fazer uma pequena introdução aqui, que fala, a palavra de hoje, amados, ela vem trazer a esperança, né? Atualmente nesse mundo que está com tantas coisas acontecendo, né? Com esse momento de tanta preocupação, de tanta ansiedade, de tanta angústia, que está gerando tantos sentimentos nas pessoas, de medo, de desespero, de insegurança, enfim, que está um caos, né? A verdade é essa, o país todo se encontra dessa forma, o mundo todo está vivenciando um momento de medo, de extremo caos, né? Que está tudo em desequilíbrio, né? Então, nesse momento, nós viemos trazer para você uma palavra de esperança, né? O nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso provedor, né? Nesse momento tão difícil que o país todo está vivendo, que muitas pessoas estão vivendo nesse momento, internada nos hospitais, né, em quarentena na sua casa, as igrejas que não podem se reunir dentro do seu templo, obedecendo nossos governantes, obedecendo tudo que foi colocado em forma de prevenção, né? Então, nós, como igreja, estamos também fazendo a nossa parte. E você que está em casa também está fazendo a sua parte, né? Ficando em casa, os comércios, as lojas, as escolas, os alunos em casa, recebendo suas aulas através dos meios de comunicação. Então, nós temos que fazer a nossa parte e o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, com certeza vai estar fazendo a dele. Então, nesse momento em que muitas vezes ouvimos a voz do medo, da angústia, do desespero, nós muitas vezes, nesse momento, não conseguimos ouvir a voz do nosso Pai, a voz do Deus Todo-Poderoso, né? Então, nós temos que lembrar que, acima de todas as coisas, existe um Criador. Então, é um momento de nós fecharmos os nossos olhos, respirar, se acalmar, né? Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele disse que deixaria o Consolador. E é esse Consolador que é a nossa esperança. É esse advogado diante do nosso Deus Todo-Poderoso, é quem vai trazer a nossa vida um pouco de esperança nesse momento difícil, né? Só conseguimos, amado, ouvir a voz da esperança quando todas essas outras vozes se calam. Quando a voz do medo, da angústia, da tristeza, né, a voz da desesperança, a depressão, né, o pânico, quando todas essas vozes se calam, aí é que conseguimos ouvir a voz do nosso Senhor Jesus. Aquela voz que vai trazer toda a paz que precisamos, aquela voz que vai trazer o conforto, aquela voz que vai nos fazer com que nós possamos ter de novo a esperança. Então, essa é uma pequena introdução que eu faço nesse momento, porque o Senhor só vai agir quando todas essas vozes se calarem. Amém? Então vamos lá ler a nossa palavra de hoje, que se encontra lá em Lucas 7, no capítulo 7, né, do versículo 11 ao versículo 16, que vai falar da ressurreição, vai falar da esperança, que veio de encontro a uma pessoa que estava vivendo num momento tão difícil da sua vida, né? Então aqui vai falar de uma mulher, e nós vamos ler agora nesse momento, que fala assim:
Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Amém, amados? Então, nós vamos fazer uma pequena reflexão em cima dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu coloquei como tema assim: Jesus se importa com aquele que parece que não tem nenhuma importância. Né? Então, você que está aí do outro lado nos assistindo, creia que o Senhor se importa com você. O livro de Lucas, ele narra essa história, né, que foi vivenciada naquela época, naquele tempo em que Jesus veio a esse mundo. Né? Jesus andava pregando a sua palavra, ensinando os discípulos, curando, libertando, fazendo seus milagres pelo mundo. Ele andava de cidade em cidade. E quando Jesus saiu de Cafarnaum, ele entrou nessa cidade chamada Naim. E Lucas, né, ele narra essa história que fala de uma mulher que nem o seu nome é citado aqui. Né? Nem o seu nome nós sabemos. A história só narra que ela era uma viúva, que ela tinha um único filho e que esse filho havia morrido e que ela vinha seguindo um funeral para sepultar o seu filho. Uma mulher que naquela época ela conseguiu casar, mas ficou viúva. Teve um filho, mas o seu filho veio a óbito. Né? O que uma mulher dessa poderia esperar da sua vida? Né? Sendo que a importância da mulher naquela época, queridos, era muito difícil. Né? Fazendo alguns estudos, nós encontramos vários livros falando sobre como a mulher era tratada naquela época. Então, naquele tempo, as mulheres elas não tinham importância alguma. Não eram nem registradas, né, como parte da população. O pai é que seria o seu responsável. Né? Elas não faziam parte da população do lugar onde elas nasciam. Né? Quando elas casavam, elas pertenciam totalmente ao marido. Não tinham autonomia. Sua participação para a família era somente para gerar filhos. Né? Somente para a procriação. Se fosse estéril, misericórdia, ela era substituída até pela escrava. Né? Casada, ela tinha que conviver com a poligamia do marido sem reclamar. E muitas vezes as concubinas de seu marido tinham que morar na mesma casa que essa mulher. E ela não tinha que reclamar, ela não tinha direito. A posição dentro da mulher no lar era tão complicado, tão humilhante, que elas não tinham o direito nem de participar de um banquete, de alguma comemoração dentro da sua casa. Elas tinham que comer fora dali. Né? Se a mulher saísse à rua mostrando seu rosto, ela poderia ser expulsa da sua casa e até seu marido ele tinha o direito de se divorciar dela. Olha como difícil era ser mulher naquela época. Né? Se fosse pega em adultério, então, misericórdia. Ela era apedrejada ou estrangulada.
Para o homem não tinha nenhum castigo, mas para a mulher tinha. Lembrem-se da história, da passagem da mulher prostituta, que foi ao encontro de Jesus. Jesus a perdoou. Olha só Jesus entrando assim nessa história e colocando a mulher como algo tão importante também para a humanidade, né? As mulheres, filhas, as meninas, né, que nascessem, filhas, elas eram para aumentar o patrimônio do seu pai, pois ele poderia vendê-las ou até alugar. Com isso ele ganhava, né, recursos, ganhava dinheiro, fazia contratos, né, com essas filhas. Elas eram de total obediência e submissa a seus pais a ponto de aceitar, e trabalhavam muitas vezes na casa das pessoas e não recebiam nada pelo seu trabalho. Elas não tinham salário, elas não herdavam nada também. Vocês lembram da história da mulher, da viúva pobre, né? Que foi ali e depositou as únicas moedinhas que ela tinha? Pois é. Olha Jesus ali observando o coração daquela mulher. Então, continuando, amados, a mulher, ela vem de uma situação tão difícil que só a misericórdia do Senhor para olhar para a mulher com tanto amor, com tanto carinho, né? E tem mais, quando a mulher ela entrava no seu período menstrual, ela era considerada impura, ou seja, era algo fisiologicamente natural e normal, como é até hoje para nós mulheres, mas ela era considerada impura. E ela não podia se aproximar das pessoas e nem tocar em nada, porque aquilo que ela tocasse era considerado impuro, né? Lembrem da história da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos se passou procurando cura e não conseguiu. E ela era excluída da sociedade porque ela vivia sangrando. E quem a curou? Né? Jesus. Olha Jesus entrando de novo na vida das mulheres com a sua graça e misericórdia. Quando as mulheres daquela época davam à luz, né, ou seja, tinham seus filhos, elas ficavam impuras do mesmo jeito. Se fosse filho homem, aquela impureza duraria 40 dias. Se fosse de filha meninas, mulheres, né, duravam o dobro, né? Então, olha quão menos importante a mulher era naquela época. E Jesus, amado, quando ele adentrou aquela cidade, todos que estavam ali com ele viram aquele velório, viram aquelas pessoas, uma multidão acompanhando aquele velório. Mas Jesus viu apenas aquela mulher. Jesus viu o caos que estava a vida daquela mulher. Jesus viu a solidão daquela mulher, né? E Jesus se compadeceu até a alma. Tem palavras, tem na Bíblia que fala que o Senhor se compadeceu até a alma, né? De tanta dor que havia no coração daquela mulher. Então, nós temos que entender com essa passagem aqui, amados, como o Senhor ele se importa com a nossa dor, né? Com o nosso sofrimento, com o nosso desespero, com a nossa angústia. E não importa classe social, não importa cor, não importa quem você é, o Senhor, ele vê o seu coração, ele vê a sua alma, né? E quando Jesus se olha para aquela mulher e que ele, com a misericórdia e amor, se compadece dela, né? Se importando com ela, ele está dizendo assim,
que se importa comigo e com você que está aí do outro lado. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei qual é a tua angústia, qual é a tua dor, mas creia que o Consolador, que o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe a sua dor. E Ele quer trazer você a esperança. Basta você abrir seu coração. Basta você fechar os seus olhos e acreditar que todas as outras vozes do medo, da angústia, do desespero, do pânico, todas essas vozes não são maior do que a voz do Espírito Santo. Então é isso que Jesus quer fazer conosco. E quando Jesus se aproximou dessa mulher, ele não somente, amadas mulheres que estão aí nos ouvindo, e os homens também, crianças, todos que estão nos assistindo nesse momento, Jesus, ele não somente ressuscitou aquele jovem, ele não somente restituiu a vida daquele jovem para aquela mãe, como também ele resgatou tudo que aquela mulher havia perdido quando seu filho veio a óbito. Ele resgatou principalmente a esperança. Ele não só ressuscitou aquele filho, como ele ressuscitou aquela mulher. Porque naquela época, naquele tempo, uma mulher que já não tinha valor nenhum, ser viúva, não ter família, ser pobre, naquela época, que futuro aquela mulher teria? Nenhum, amados. Não teria futuro nenhum. E Jesus restitui aquele filho para aquela mulher, seu único filho homem, a qual ele podia cuidar na sua velhice, né? E devolve para ela não só o filho ali vivo e saudável, mas também devolve para ela a paz, o amor, o futuro, a dignidade daquela mulher, né? A perseverança em continuar a ter um sentido na sua vida, né? Então, a nossa esperança é Jesus. Nos momentos de incerteza, que cada uma de nós possa lembrar os feitos de Jesus naquela época. Jesus, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus se agradou da oferta da viúva pobre, né? Jesus, ele salvou. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele perdoou aquela mulher que era, para aquele povo, pecadora porque se prostituía. Jesus ali colocou uma divisão onde todos pudessem entender que ninguém é melhor do que ninguém. Quando ele disse para aquela mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ela disse, não sei, Senhor, não estão, ninguém está aqui, né? Então, Jesus confrontou aquele povo. A mulher, ela não seria menos importante do que o homem, né? Então, o Senhor começou ali a pregar a igualdade entre todos, né? O respeito e a igualdade entre todos. O que Jesus fez naquela época, mais de 2 milhões de anos atrás, ele continua fazendo hoje. Ele continua nos ensinando, através da sua palavra, que esse respeito, essa igualdade, ela permanece. Então, que nós venhamos nos lembrar, nos momentos difíceis que nós estamos passando, ou que nós estamos vivendo nesse momento, as coisas que o Senhor já fez para cada um de nós, né? As coisas que o Senhor fez naquele tempo. Os livramentos que o Senhor tem nos dado, que nós possamos lembrar das lutas e também das vitórias que o Senhor já nos deu. De todas as coisas, tanto boas como ruins, que o Senhor tem permitido na nossa vida. Porque de todas essas coisas,
nós fomos mais do que vencedores. O Senhor, Ele nos dá a vitória, o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá amadurecimento nesses momentos difíceis. Então, que nós possamos lembrar que o Consolador virá sempre ao nosso encontro, não importa quem nós somos, porque para Deus nós somos pedras preciosas, para o Senhor nós somos ovelhas preciosas. Ele, como nosso pastor, ele está pronto sempre a nos perdoar, sempre a nos orientar, sempre a nos acolher. Então, é essa igualdade, é esse amor, é essa misericórdia que nós temos que ter uns com os outros. Então, nesse momento de tanta coisa acontecendo, de tanta informação, de tanta angústia, de medo, de tanta ansiedade, de tanta, diria assim, um pouco de tensão tão grande, parece que tudo vai dar errado, parece que o que aconteceu lá na Itália ou na China vai acontecer aqui no nosso país. Tem momentos assim que nós pensamos que isso é um pesadelo, que isso não existe, mas nesse momento nós temos que fechar nossos olhos, respirar e lembrar que existe um Deus todo-poderoso, e que todas as coisas acontecem mediante a sua vontade, com a permissão dele. Então, amados, lá em Hebreus 13:5, a palavra fala assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa palavra eu amo, porque nos momentos difíceis na minha vida, eu sempre lembro a palavra do Senhor, que é uma promessa, e que Ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que essa palavra vá de encontro ao seu coração, que você possa se alimentar dela, que você possa sempre lembrar que existe um Deus todo-poderoso, que Ele sempre vem ao nosso encontro. Quando parece que o barco vai afundar, o Senhor estica a sua mão, Ele ouve o nosso clamor e Ele vem ao nosso socorro. Assim como Jesus foi ao encontro dessa viúva, dessa mulher, dessa história, que não tinha nem importância alguma, que nem o nome dela foi registrado aqui na Bíblia. Mas para o Senhor ela era muito importante. Assim como outras mulheres foram tão importantes, como tantas mulheres fizeram a sua história no tempo que Cristo andou nesse mundo, assim como tantas mulheres restituíram famílias, mudaram toda uma nação, mudaram a sua geração, assim também essa mulher ela teve o papel dela importante aqui na palavra do Senhor, né? Nessa história, o nome dela pode não estar gravado aqui, não ter sido escrito aqui, mas com certeza é uma história narrada que nos traz esperança e alívio para nossa alma, para nossa tristeza, para nossos momentos difíceis, porque o Senhor ensina aqui que Ele se importa com a nossa dor. Amém, amados? Então, boa noite a todos. Você que nos ouviu, muito obrigado pela sua audiência, né? Nós estamos aqui com uma equipe, os irmãos estão aqui atrás das câmeras. Agradeço a presença aqui da nossa líder da MCA, irmã Terezinha, irmã Joélia, irmão Joel, irmão Jones, né? Uma equipe de poucas pessoas, para não haver aglomeração. Então, boa noite a todos e que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja de todo mal, em nome de Jesus.